Livro de Levítico, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 36. Versículo 1. Disse mais o Criador do céu e da terra e todas as coisas a Moisés. Versículo 2. Toma Arão e seus filhos com ele, e os vestidos, e o óleo da unção, e o novilho da oferta pelo pecado, e os 2 carneiros, e o cesto de pães ázimo. Versículo 3. E reúne a congregação, toda a porta da tenda da revelação. Versículo 4. Fez, pois, Moisés, como o Criador do céu e da terra, e lhe ordenaram. E a congregação se reuniu à porta da tenda da revelação. Versículo 5. Disse Moisés à congregação: isto é o que o Criador do céu e da terra ordenou que se fizesse. Versículo 6. Então Moisés fez chegar Arão e seus filhos, e os levou e lavou com água. Versículo 7. E vestiu Arão com a túnica, cingiu com o cinto, e vestiu ele o manto, e pôs sobre ele o éfode, cingiu com o cinto de obra esmerada, e com ele apertou o éfode. Versículo 8. Colocou ele então o peitoral, no qual pôs o urim e o tumim. No livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6, está escrito assim: pelo que consultou Saul ao Criador do céu e da terra, porém o Criador do céu e da terra, ele não respondeu, nem por sonhos, e nem por urim, e nem por profeta. No livro de Êxodo, capítulo 2, versículo 63, está escrito assim: e o governador, ele estimou que não comesse das coisas santíssimas, até que se levantasse um sacerdote, como urim e tumim. No livro de Neemias, capítulo 7, versículo 65, está escrito assim: e o governador, ele disse que não comesse das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote como urim e tumim. No livro de 1 Samuel, capítulo 14, versículo 41, está escrito assim: e falou, pois, Saul ao Criador do céu e da terra, o nosso Pai que está no céu, de Israel, mostra o que é justo. E Jonatã e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. O versículo 9. E pôs sobre a sua cabeça a mitra, e sobre esta a parte dianteira pôs a lâmina de ouro, a coroa sagrada, como o Criador do céu e da terra ordenaram. Versículo 10. Então Moisés, tomando o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo o que nele havia, e o santificou. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, e versículo 13, está escrito assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Criador do céu e da terra se apoderou de Davi,
Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. No livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1, está escrito assim: o Espírito do Criador, o nosso Pai que está no céu, está sobre mim, porque o Criador me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. No livro de Atos Apóstolos, a carta de Atos Apóstolos, capítulo 10, versículo 38, está escrito assim: e concernente Iauxa, que tem o nome aqui de Jesus, Iauxa de Nazaré, como Criador do céu e da terra, ungiu com o Espírito Santo, sagrado, com poder, a qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Pai que está no céu era com ele. Consciente, o nosso Salvador de Nazaré, como o Pai que está no céu, ungiu com espírito de santidade, com poder, a qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque o Pai que está no céu era com ele. O versículo 11. E dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus utensílios, como também a pia e a sua base, para santificá-los. Versículo 12. Em seguida derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-los. Versículo 13. Depois Moisés fez chegar os filhos de Arão e os vestiu de túnica e os cingiu com cinto, e ele atou a tiara como o Criador e lhe ordenaram. Versículo 14. Então fez chegar o novilho da oferta pelo pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da oferta pelo pecado. No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 10 e versículo 14, está escrito assim: fará chegar o novilho diante da tenda da revelação, Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. O versículo 15. E depois de imolar o novilho, Moisés tomou o sangue e pôs dele com o dedo sobre as pontas do altar em redor, e purificou o altar, e depois derramou o resto do sangue à base do altar. E o santificou para fazer expiação por ele. Versículo 16. Então tomou toda a gordura que estava na fressura, e o redenho do fígado, os 2 rins, com a sua gordura, e os queimou sobre o altar. Versículo 17. Mas o novilho com seu couro, com a sua carne, e com o seu excremento, que é o esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Criador do céu e da terra lhe ordenaram. Versículo 18. Depois fez chegar o carneiro do holocausto, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro.
No livro de Êxodo, capítulo 29, versículo 15, versículo 18, está escrito assim: depois tomaram um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. O versículo 19: havendo imolado o carneiro, Moisés espargiu o sangue sobre o altar em redor. Versículo 20: partiu também o carneiro nos seus pedaços, queimou dele a cabeça e os pedaços e a gordura. Versículo 21: mas a pressura e as pernas lavou com água. Então Moisés queimou o carneiro todo sobre o altar, e era um holocausto de cheiro suave, uma oferta queimada ao nosso Criador do céu e da terra, como ele ordenara. Versículo 22: depois fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. Versículo 23: e tendo Moisés imolado o carneiro, tomou do sangue deste e pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Versículo 24: Moisés fez chegar também os filhos de Arão e pôs daquele sangue sobre a ponta da orelha direita dele e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. Espargiu o sangue sobre o altar em redor. Versículo 25: tomou a gordura e a cauda gorda e toda a gordura que estava na pressura e o redenho do fígado, os 2 rins com a sua gordura e a coxa direita. Versículo 26: também do cesto dos pães asmos que estava diante do Criador do céu e da terra, tomou um bolo asmo e um bolo de pão azeitado e um cuscurão, e pôs sobre a gordura e sobre a coxa direita. Versículo 27: e pôs tudo nas mãos de Arão e de seus filhos, e ofereceu por oferta movida perante o Criador do céu e da terra. No livro de Juízes, capítulo 17, versículo 5, está escrito assim: ora, tinha este homem Milca uma casa de deuses, e fez um éfode e terafim, e consagrou um de seus filhos, que ele serviu de sacerdote. O versículo 28: então Moisés os tomou das mãos dele e os queimou sobre o altar, em cima do holocausto, e os quais eram uma consagração por cheiro suave, oferta queimada ao Criador do céu e da terra. Versículo 29: em seguida tomou Moisés o peito e ofereceu por oferta movida perante o Criador do céu e da terra, e era a parte do carneiro da consagração que tocava a Moisés, como o Criador do céu e da terra ordenaram. Versículo 30: tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e espargiu sobre Arão e as suas vestes, e sobre os seus filhos e as vestes de seus filhos, como ele assim santificou tanto Arão e suas vestes, como a seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Versículo 31: e disse Moisés a Arão e seus filhos: cozei a carne à porta da tenda da revelação, e ali comerei com o pão que está no cesto da consagração, como ordenei, dizendo: Arão e seus filhos comerão. Versículo 32: mas o que restar da carne e do pão, queimá-lo eis ao fogo,
Versículo 33. Durante 7 dias não sairei da porta da tenda da revelação, até que se cumpra os dias da vossa consagração. Portanto, por 7 dias ele vos consagrará. Versículo 34. Como se fez nesse dia, assim o Criador do céu e da terra ordenou que se procede para fazer expiação por vós. Versículo 35. Permanecerei, pois, à porta da tenda da revelação diante de dia e de noite, por 7 dias. Guardarei as ordenanças do Criador do céu e da terra, para que não morrais, porque assim me foi ordenado. Versículo 36 para terminar. E Arão e seus filhos fizeram todas as coisas que o Criador do céu e da terra ordenaram por intermédio de Moisés. Este foi o livro de Levítico, do capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 36, para terminar. O Pai que está no céu, o nosso Criador, que fez todas as coisas, está mandando uma chuva abençoada para nós, nessa quarta-feira, dia 1 de dezembro de 2021. Uma chuva muito maravilhosa, muito boa para nós. Eu agradeço Ele por isso. Até o próximo capítulo, se for da vontade do nosso Pai que está no céu, se Ele quiser.